Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo recomenda seu filho na fé, o jovem ministro Timóteo. Mas tu, sê sóbrio, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo foi estabelecido pastor, mas ele fazia a obra de um evangelista. No ano de 1975, quando eu tinha 20 anos, com a vinda do irmão Grimm, grande homem de Deus, saudosa memória, em Tucson, Arizona, eu fui ordenado ao ministério pastoral, devido já ter várias igrejas que foram ganhadas, que se aglutinaram, que foram formadas através do nosso ministério. Uma frase usada pelo irmão Grimm, por ocasião da minha ordenação, muito me marcou. Ele disse: Senhor, dê para esse jovem irmão um coração de pastor. Pastoreando as igrejas sobre as quais Deus me constituiu, e também viajando, levando avivamento pelo país, campanhas evangelísticas, por indicação do irmão de Goiânia, do ancião de Goiânia. Foram muitas campanhas com resultado profícuo, eficaz. É difícil hoje em uma igreja da mensagem não ter alguém que foi ganho através daquelas campanhas ou então através das fitas cassetes, porque eu pregava em todos os encontros e as mensagens eram gravadas e as fitas circulavam o país. Os mais antigos se lembram daquelas mensagens: o pavio que fumega, o perigo de não consultar a Deus, gerador de luz, sede santos, o ofício profético, os três ismos. Houve encontro que eu preguei 3 vezes. Na abertura, na terça, judaísmo e cristianismo. No domingo, a mensagem festas. E no encerramento à noite, a tremenda, impactante mensagem: guerra. Essas mensagens circularam o Brasil. Há pastores que foram ganhos através dessas pregações. Eu posso citar um deles, meu amigo, pastor Sebastião. Ele era vereador de Vargem Grande do Sul. Ele disse que apanhava minhas fitas, saía com o carro, parava o carro debaixo de uma árvore, na sombra, ouvia, voltava a fita, ouvia novamente, até que ele ouviu que eu estaria em uma campanha em Ribeirão Preto. E lá ele foi e fez a sua decisão. Temos evangelistas, diáconos, como fruto deste profícuo trabalho, Ministério das Fitas. Eu pregava em todos os encontros. Um dia o pastor anfitrião, pastor local de Goiânia, fez uma revelação diante dos pastores. Ele disse: eu estou sendo
pressionado para deixar de escalar um homem que prega em todos os encontros. Ora, ele estava sendo pressionado por quem? Pela igreja? Pela igreja não, porque a igreja amava me ouvir. A igreja amava me ouvir. Ele estava sendo pressionado por ministros enciumados com a projeção do nosso ministério. Ouçam o que disse o pastor anfitrião acerca disso. Apesar de eu estar pressionado a tirar um homem que prega em todos os encontros, eu devo dizer o seguinte: ele fez uma ilustração. Ele disse: o técnico não tira em Copa do Mundo um goleador para pôr um reserva. E eu vou manter esse homem porque estamos sendo bem-sucedidos com ele. Irmãos, existe um ditado que água mole em pedra dura vai batendo até que fura. Um fato que deu consistência para o pastor anfitrião me cortar dos encontros como pregador, eu vou narrar para vocês, muita gente não sabe. Porque tem gente que fala: o pastor Luiz Mendes não prega mais nos encontros, porque não fica até domingo. Não é verdade. Vocês têm que ouvir a verdade. A maneira de se apagar uma mentira é passando a borracha a verdade. Vocês vão ficar sabendo. Houve um encontro em Anápolis. Eu penso que pouca gente sabe, porque foi antigo, foi na década de 80, no começo de 80. Houve um encontro em Anápolis. Pastor Mauro nem pastor era ainda. Ele era líder de cânticos. O pastor de Anápolis era o irmão José Ferreira. Eu nem sei, nunca mais vi ele, não sei dele. Mas ele era o pastor de Anápolis. Pastor Mauro era o líder de cânticos. Naquele encontro, dentre as coisas que foram tratadas, foi dito que os nossos encontros teriam um caráter disciplinar. O que significa isso? Um pastor que estivesse se comportando passivo de correção, ele seria corrigido ali na presença de todos. Aquilo ficou bem tratado. Agora eu penso assim: quem não aceita a correção não pode corrigir. Corrigir é fácil, né? Mas quando vai ser corrigido, aí não aceita. Que ego forte é esse que não aceita a correção? Houve um encontro em Fortaleza. Nesse encontro em Fortaleza, eu fui com uma decisão em meu coração: conversar com o ancião diante de todos os pastores. E vou falar por quê. O ancião, em seu programa de rádio, ele abriu uma oportunidade para que as pessoas telefonassem e a ligação saía no ar. Irmãos ligavam, mulheres, principalmente mulheres. Mulheres ligavam e era aquela risada, aquela chocarice, e kkkk, e kkkk, coisas fúteis. Irmãos, teve irmão que me disse o seguinte: pastor Luiz Mendes, eu tenho vergonha de indicar o programa Fé para Vencer para um denominacional. Porque aquelas irmãs, participação, conversas, risadas, coisas fúteis, e a palavra mesmo quase não é pregada. Eu, pastor Luiz Mendes, me lembro do programa Fé para Vencer na Rádio Universo Curitiba. Gente, era cada mensagem. Eu me lembro um dia
o pastor pregou uma mensagem, a defunta Florida, Senhor da Glória. Quando ele terminou essa mensagem, eu estava em pranto, chorando. Eram mensagens ardorosas, inflamadas no fogo do Espírito Santo. Movido pelo zelo, para que os escarnecedores não ficassem maculando, achincalhando o programa, eu fui, não foi falado em Anápolis, que os encontros teriam um caráter disciplinar? Então eu fui com a decisão de falar com o ancião. Porque eu tenho assim uma maneira, eu não sei ser bajulador, eu sei tecer um elogio equilibrado, na hora certa, considerar, mas quando é para corrigir, eu olho nos olhos. Eu prefiro falar para a pessoa do que ficar em corredor de hotel, em quarto de hotel, falando as coisas. Eu me assentei bem próximo dele e disse: eu quero, neste instante, baseando-me no que foi tratado em Anápolis, que os nossos encontros teriam um caráter disciplinar, então eu quero disciplinar, é com temor, é com respeito. Eu tenho grande admiração pelo programa Fé para Vencer, mas eu quero aconselhar o ancião para parar com essa linha, ligações de irmãos, de irmãs, essas coisas fúteis, essas coisas que não edificam, essas risadas. Eu tenho saudade do tempo do programa Fé para Vencer com aquela seriedade. Porque, irmãos, eu não sou um legalista. Eu não sou contra uma brincadeira sadia na hora certa. Mas brincar na hora das coisas de Deus, brincar no púlpito, brincar no programa de rádio, eu não consigo ver Jesus brincando, eu não consigo ver Pedro brincando, eu não consigo ver Paulo brincando. Eram homens que, em sua legítima função, tinham seriedade. E quando eu falei aquilo, na hora o ancião ficou quieto. O ancião não me resistiu. Ele não falou que sim, que não, ele não falou que aceitava a correção, ele não falou que era contra a correção, ele ficou quieto. Mas os subordinados, os subservientes, os puxa-saco, o que fizeram eles? Se colocaram contra mim. Se levantaram que pareciam que ia me devorar. E sinceramente, irmãos, eu não estou contando valentia não sou de briga não, nunca fui de briga. Mas eu cheguei e disse assim: olha, eu estou aqui para o que der e vier. E eu não me retiro, eu não recuo. Aí terminou a discussão. Quando foi à noite, iniciou-se o culto, lá em Fortaleza. Aí o pastor ancião do programa Fé para Vencer, pegou o microfone e saiu, entrevistando um, entrevistando o outro. Me diga uma coisa, eu estou excedendo em brincadeira no programa? Ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem. Há muitos pastores medrosos, essa que é a verdade. Ah, não, o senhor não está excedendo não. E no outro, eu estou excedendo em brincadeira, com essa linha, as irmãs participando. Ah, não, está uma maravilha. Irmãos, eu sei que ele não ia até mim. Mas eu pensei, se ele vir a mim, ele vai passar vergonha. Porque eu vou dizer, o senhor está excedendo sim. E tem muita gente falando isso. Mas ele não veio. E aquela semana, eu fiquei a semana toda debaixo de um bombardeio. Eu tinha sido escalado pelo pastor anfitrião do encontro, lá em Fortaleza, para pregar no encerramento. O pastor anfitrião foi pressionado a cancelar o compromisso comigo. Pelo menos ali ele teve pulso.
Eu disse, não, eu chamei o pastor Luiz Mendes, já tenho um compromisso com ele vai pregar sim. E naquele encontro eu lavei a minha alma. O altar encheu de pessoas. O altar encheu de pessoas e um fato me chamou muita atenção. Quando os pastores estavam se abraçando, aquela comoção, o pastor Joaquim chegou até mim, o ancião da igreja de Goiânia, me deu um abraço e disse-me, um dom como o teu, você tinha que ir para os Estados Unidos pregar. Eu pensei, que coisa estranha. O homem passou a semana me combatendo. Será que ele agiu por emoção? Será que foi Deus que falou na boca dele aquela hora? Encerrou-se o encontro, cada qual voltou para o seu lugar. Eu vou encerrar sim, o vídeo de hoje. Eu vou depender de muitos vídeos. Eu sei que tem gente que não vai gostar, vai enraivecer, outros vão gostar, mas é assim. A mesma verdade tem duas reações. O mesmo sol que endurece o cimento, amolece a cera. O Senhor continue vos abençoando.